Que é a constelação familiar, né? A constelação familiar foi desenvolvida por um alemão chamado Bert Hellinger, e a grande sacada do Bert foi descobrir que entre os relacionamentos existem leis que atuam. Como assim? É como a lei da gravidade, né? Talvez eu não sei explicar o que é a lei da gravidade em si, mas eu sei que se eu pular de um prédio, eu vou cair lá embaixo e vou sentir as condições na minha pele. As leis sistêmicas é a mesma coisa, elas atuam nos nossos relacionamentos, mas a gente vai caminhando pela vida sentindo as condições na pele, né? Por não saber a existência dessas leis. Então, muito acontece do cliente chegar numa constelação e ficar assim, admirado, nossa, mas era isso. Por quê? Porque ele não tinha a consciência do que estava, o que ele estava fazendo estava de encontro a essas leis. Eu falo muito assim na constelação, né, nos meus workshops, que não é nem o que a gente faz perante uma pessoa ou perante qualquer situação da vida, mas é o como a gente faz. E esse como é o que a constelação traz à luz para o cliente, é mostrar para ele, olha, o seu como está fora aqui da lei da ordem, por exemplo, né? Então existem essas três leis, lei da ordem, pertencimento e do equilíbrio. E a gente vai caminhando pela vida sem saber da existência dessas leis. Um exemplo que eu gosto, muito prático, que eu gosto de dar, da lei do equilíbrio, por exemplo. Às vezes eu tenho uma pessoa que tá lá, sempre no Facebook, no Instagram, curtindo as minhas fotos. E aí, quando eu vejo uma foto dela, eu talvez nem vejo direito, mas eu já vou e curto, porque eu falo, essa pessoa curte minhas fotos também, então eu vou postar as dela também, né? Então isso é o que? A lei do equilíbrio, da troca. Eu dou algo, o outro me dá algo, né? E essas leis, elas vêm do nosso inconsciente, né? É um campo muito inconsciente. Então, o que é o papel da constelação? É fazer um 3D disso, né? É trazer a luz. Eu falo que às vezes a gente vai na padaria para comprar pão, né? Na constelação, no workshop, você vai para comprar um raio-x, né? A constelação traz à luz esse raio-x. Mas eu só pegar o raio-x, talvez, quando eu vou ao médico, né? Tô com a perna quebrada, eu só pegar aquele raio-x vai trazer a cura, né, pra minha perna? Não. Então eu tenho todo um procedimento, tenho todo um processo. Por isso que eu falo, constelação familiar não é mágica. Muitas das vezes as pessoas chegam no workshop ou no atendimento pensando que constelou e acabou. Não, não é isso, né? Tem todo um movimento, é vida, né? E vida é algo muito complexo. Então tem toda uma maturidade, todo um processo. A constelação trabalha muito com essa questão do meu lugar, né? Então se eu tô fora do meu lugar na minha família até eu voltar pro meu lugar, e, por exemplo, eu estava no lugar da minha mãe, então eu volto pro meu lugar, minha mãe volta pro lugar dela. E isso demora um tempo. Talvez ali na constelação a gente faça isso rápido, mas aquilo ali é um raio-x, né? Na vida real vai demorar um pouco para isso assentar, para isso acalmar e para isso chegar, né? Cada pessoa ir chegando no seu lugar. E isso vai trazendo reflexos, por isso que a gente fala que é sistêmico, né? Porque isso vai trazendo reflexos em outras coisas, em outras áreas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa chega na constelação com uma demanda profissional, ou de saúde, ou de relacionamento amoroso, mas que a questão em si está no relacionamento dela com os pais dela. Então é muito bonito, né? Eu tenho uma grande gratidão por trabalhar com uma ferramenta que na verdade é um expansor da nossa consciência, né? Trabalha tanto esse lado emocional quanto o nosso lado também prático na vida. E é isso. Então, no meu workshop, né, eu busco sempre trazer aí essas duas dinâmicas, tanto a parte filosófica e quanto a parte prática da constelação. Porque eu acredito que a constelação, como uma filosofia, ela pode ser aprendida. Essas posturas, elas podem ser aprendidas. Por quê? Porque toda vez que eu tiver um tema, né, uma questão na minha vida, eu tiver que procurar um facilitador, não faz sentido. Então eu acredito nisso, que a gente pode pegar essa postura e aprender. E é isso que a minha visão, né, no workshop, o meu objetivo é levar isso para o cliente. Então a gente tem desde a parte teórica, trazendo um pouco aí o que é constelação, por que funciona, a dinâmica em si, por que aquilo ali acontece, né? E também essa parte prática,
onde o cliente leva uma questão e nós vamos olhar isso no campo, né? Usando ali os representantes, é muito vivencial. Sempre levo também um parceiro para fazer alguma vivência com o corpo. Eu acho que não faz sentido, né? Ficar só na mente, tem que vir para o coração, tem que vir para o corpo. Então, hoje a constelação é usada em vários âmbitos, né? No âmbito jurídico, no âmbito da saúde, porque a gente descobriu que por trás de um comportamento ou de uma questão está muito das vezes relacionado a um relacionamento da pessoa. Então, por exemplo, como que a constelação ela entra no âmbito das empresas? Primeiramente, olhando ali essas 3 leis. As pessoas estão no seu lugar? O gerente está sendo gerente? Né? O colaborador está sendo colaborador? Né? Eu estou respeitando o meu chefe? Eu estou no meu lugar na empresa? Então ela olha toda essa dinâmica interna da empresa. E também, muitas das vezes relacionada à empresa, a gente pode ver uma questão pessoal dos administradores. Né? Existe né, vários casos, a gente já vê isso acontecer em constelação, principalmente quando a empresa veio né, de um histórico já familiar, como uma herança. Então tudo isso pode ser visto. E, lógico, né, assim, é uma consequência de tudo isso, a nossa forma de comportar perante o outro. Porque o que a constelação trabalha muito? Ela trabalha muito a questão das projeções. Então, por exemplo, é o que eu falo do como, né? A nossa postura interna. Então, talvez o meu chefe chegue para mim para falar algo, né, do jeito dele, do jeito que ele é, do jeito que ele precisa ser, talvez um pouco mais firme, mas por eu ter uma demanda pessoal, talvez com meu pai, né, eu olho aquele chefe como um pai, né, eu não olho aquele chefe como meu chefe. Então trabalha tudo isso, né? E é interessante porque eu não preciso de pegar cada funcionário para fazer uma constelação, mas a partir do momento que eu trabalho, por exemplo, com a questão da ordem, né, que eu trabalho com aquele superior, com a hierarquia, e essa hierarquia tem essa compreensão de que cada um tem que estar no seu lugar, ele mesmo vai para o seu lugar, tanto na família quanto ali na empresa, o sistema, porque a empresa, onde tem gente tem sistema, né? Então, como na nossa família, ali na empresa também existe um campo, existe um sistema. Então, a partir do momento que a gente vai colocando cada um no seu lugar, esse sistema vai ficando mais harmonioso. E isso vai fazendo fluir mais, enfim, tendo mais resultados, né? Então, muitas das vezes, o que nós vemos, né, nos atendimentos de constelação? Talvez nós chegamos com uma demanda, isso acontece toda hora, né? Eu chego com uma demanda que eu não sei por que eu estou vivendo aquilo. Talvez eu já tentei até fazer algumas formas para resolver aquela questão, para resolver aquela demanda da minha vida, mas eu não consigo. Então, quando a gente vai olhar no campo, né, das constelações, ali no vivencial das constelações, a gente vai ver que talvez muitas das vezes pode estar vinculado a alguém do nosso sistema, né? Existe casos, por exemplo, onde a pessoa talvez vá para uma profissão, mas ela nem entenda, né? Nem entende por que está ali naquela profissão, e na verdade ela está honrando alguém do sistema. Porque assim, o que a gente tem que entender, que funciona muito nas constelações? Nas constelações a gente tem uma coisa que chama campo morfogenético, né? Então o que é isso, Gabi? O campo morfogenético, a ciência descobriu que, igual existe na natureza os campos, né? Por exemplo, os pássaros, eles vão no céu, eles seguem uma direção, mas eles não ficam falando, né? Vão para a direita, vão para a esquerda, eles seguem o quê? Um campo de informação. Na nossa família é a mesma coisa. Então eu faço parte do campo Ferreira de Melo, né? Do campo da minha família. Não tem como eu cortar essa linha que me liga aos Ferreiras de Melo e falar assim, não sou dessa família mais. Não tem jeito. Por quê? Porque através até mesmo da minha genética, né? E da minha epigenética, isso está pulsando em mim. Então, não tem como eu cortar isso, né? Eu tenho muita influência lá de trás. E muitas das vezes os descendentes, eles podem vir para trazer alguma questão à luz, né? Então, a gente vê isso acontecer de muitas formas. Talvez, um exemplo também disso, o pai chega para fazer uma constelação porque tem uma dificuldade com o filho ou vice-versa, né? E a gente vê que, na verdade, esse pai tem uma demanda, né? Um julgamento. Eu falo assim, que julgamento é uma excelente ferramenta para a gente ficar emaranhado, né? Quando a gente tem um julgamento, a gente fica emaranhado naquilo. Então, por exemplo, o pai vai pensando que é até uma questão com o filho,
mas na verdade não, é uma questão dele com o pai dele, e o menino está só apenas sendo um sintoma daquilo ali. Então, como existe esse sintoma na família, por exemplo, que pode vir com uma pessoa, né, que tenha alguma questão que chame mais atenção, né, que leva alguém a buscar a constelação, esse sintoma pode ser também uma doença, ou esse sintoma pode ser o não sucesso, né, e isso é muito amplo. Constelação, o próprio Bert fala, né, não tem como eu falar que é isso e é aquilo, não é matemática, é um campo muito amplo, a gente está falando aqui de vida, e quando se fala de vida, não dá pra gente explicar a vida, né? Dá pra gente sentir e observar cada contexto. Dentro desse contexto, eu tô respeitando a lei da ordem, eu tô respeitando o equilíbrio, eu tô respeitando o pertencimento, tô excluindo as pessoas. Então é isso, é cada contexto um contexto, né? Isso deve ser olhado, é isso que eu acho importante, né? Por isso que eu trago isso no meu workshop, é mostrar, dar essa ferramenta na mão do cliente, né, para ele ter a possibilidade de sair ali da constelação, mas de viver isso depois nos outros dias, né? Então, eu falo o seguinte, né, que nós vivemos de relações, né, o prato que eu tô comendo, muita gente trabalhou para aquilo ali acontecer, né, no nosso trabalho, né, em tudo que a gente faz na vida, a gente só existe dentro de uma relação. Porque pensa bem pra você ver, eu, Gabriela, eu estou aqui, numa bolha fechada, sem nenhuma relação. Eu não consigo existir, porque quando eu vou pra uma relação, seja amorosa, de amizade ou na família, aí sim eu posso existir. Que aí eu venho meus medos, vem minhas angústias, vem minhas alegrias, né? Só estando numa relação eu consigo existir. Por isso que eu acho que a ferramenta das constelações familiares, né, é um presente para a humanidade, né? Porque ali eu aprendo o quê? A me relacionar, né? Constelação é isso. Eu não vou na constelação procurar um câncer, procurar... Não, eu vou procurar uma relação, né? Eu vou ali procurar uma relação. Procurar uma relação que talvez eu nem saiba, né? O porquê que eu estou vinculada a ela. E a partir do momento que eu curo essa minha relação, aí sim, né? Esse sintoma pode já ir embora e já pode ficar tranquilo, né? Já pode me deixar. Porque eu já curei o que eu precisava. Um grande beijo. Até mais.